Oi pessoal, eu sou a Lori. Nesse Dia das Mães, o canal Papo de Escola me convidou para falar de maternidade. Eu queria primeiramente agradecer pelo convite, dizer que eu fiquei lisonjeada e que eu acho muito importante que nós mulheres tenhamos esse espaço para discutir sobre esses assuntos. Bem, sem mais delongas, vamos lá, né? Eu sou a Lori, sou mãe do Roberto, de 5 anos. Fala oi pra galera, meu amor. Oi, gente, eu sou o Roberto. Esse amorzinho aqui, que é o meu filhote. Eu vou começar falando um pouco da minha experiência, que eu acredito que já foi ou ainda possa ser a experiência de muitas de vocês que estão assistindo. Eu tinha 24 anos quando eu me vi grávida, né? Eu tinha 24 anos, eu tinha sido acabada de ser aprovada na Universidade Federal de Goiás para fazer o meu mestrado, que era o meu sonho. E daí eu tinha me mudado para Goiânia, ou seja, eu estava longe da minha família e dos meus amigos, e o meu foco era estudar. Eu era casada com o pai dele na época e a gente planejava sim ter filhos, mas eu tinha me planejado a começar a pensar nisso com 30 anos. E agora vem um detalhe muito importante, meninas, fiquem ligadas, a questão do anticoncepcional. Eu sempre tive muita intolerância aos hormônios do anticoncepcional, né? E eu já tinha tentado de tudo, pílula, injeção, adesivo, anel, e nada tinha dado certo para mim. Então eu fui desesperada, né, até a minha ginecologista, falei para ela dos meus problemas, falei que eu estava muito inchada, o meu estômago estava horrível, a libido lá embaixo, lubrificação vaginal péssima e um humor que às vezes parecia que eu estava beirando uma depressão. E aí eu sempre fui uma pessoa muito alegre, acabou que eu não estava me reconhecendo mais, então fui procurar ajuda com a minha ginecologista de confiança. Quando eu cheguei lá, eu perguntei para ela sobre o DIU, e aí ela disse que não podia colocar o DIU em mim porque eu nunca tinha tido filhos. E aqui vem a primeira dica: vocês podem optar pelo DIU a qualquer momento da vida de vocês, não precisa ter tido filho para usar o DIU. Não caiam nesse conto do vigário que eu caí. O meu problema é que eu confiava demais nessa médica, eu não chequei, eu não procurei uma segunda opinião. E aí ela me indicou uma nova tentativa de anticoncepcional oral, né, que tinha uma concentração baixa de hormônio, e eu topei. E aí, meu filho aconteceu. Então vejam bem, muito importante agora. Eu sempre me cuidei, eu sempre me entupi de hormônios para evitar uma gravidez indesejada. E eu pago um preço bem caro por isso, e ainda assim eu engravidei. Então um ponto de destaque aqui é que gravidez acontece. E você pode evitar, você pode tentar, né? A gente se cuida, mas nenhum método tem 100% de eficácia, nenhum. E aí o que a gente tira disso? Aconteceu comigo, acontece com mulheres todos os dias. E é por isso que é muito importante que a gente não julgue quando isso acontece com outra mulher, né? Já basta esse tanto de macho que tem por aí, intolerante, que fica falando que a gente abriu a perna porque quis, que na hora tava bom, entre outras ofensas que a gente sabe que são terríveis. Então basta esses, né? A gente precisa saber que todas nós estamos sujeitas a que isso aconteça com a gente. Então daí a importância da gente se apoiar. Então, primeiro ponto, gravidez acontece. É um ponto muito importante. Tudo bem, aí eu me vi grávida, eu não estava preparada, nem psicológico, nem financeiramente para isso. Pessoal, desculpa os barulhos dos passarinhos, das coisas, eu tô no quintal de casa. Se aparecer vizinho gritando alguma coisa, vocês relevem, me perdoem aí. E aí, então, voltando para a história, eu me vi grávida. Eu estava no início de um período que eu tinha me planejado apenas para estudar e agora eu ia ter um filho no meio disso tudo. É claro que eu não lidei bem com isso. E no início eu sofria muito por não ter lidado bem com essa situação, né? Mas hoje eu entendo que tudo bem. Por quê? Porque a gravidez, meninas, tanto a gravidez quanto a maternidade, são coisas muito romantizadas na nossa sociedade. Ter um filho deve, veja bem, deve ser o sonho de toda mulher.
E aí a gente tem que ficar muito feliz quando a gente recebe essa notícia, né? E tudo que ela implica. E eu tô aqui para dizer para vocês que tudo bem se você não ficou radiante com essa notícia, tudo bem se você se sentiu desesperada, tudo bem se você chorou, tudo bem se você questionou sua capacidade de ter aquele filho naquele momento. Tudo bem. E eu falo isso para vocês agora com tranquilidade, porque foi uma coisa que me fez sofrer demais, foi uma coisa que me fez sofrer muito. E é uma coisa que é muito natural que aconteça numa sociedade como a nossa, que nos cobra ao mesmo tempo ficar muito felizes com essa notícia e ao mesmo tempo a gente sabe que a grande carga de tudo que vai vir pela frente é nossa, né? A gente sabe que vai ser o nosso corpo que vai mudar, vai ser a nossa vida que vai estar em risco. Vamos lembrar que a gente pode morrer nesse processo, né? A responsabilidade eterna de ter um filho, a grande carga emocional e também financeira, né, do que virá pela frente é da mulher, é nossa. E a gente sabe que isso é verdade. Pra gente constatar isso, que é muito fácil, né? Quantos pais vocês conhecem que viram que aquilo não era muito a praia deles, né? Aquilo não era pra eles e desapareceram, sumiram ou abandonaram suas responsabilidades afetivas tanto com a mãe quanto com o filho? E quantas mães vocês conhecem que criaram os filhos sozinhas, né? Sem o pai, sem a ajuda de ninguém? Então, por aí a gente já vê o tanto que isso é palpável na nossa sociedade. Então, no fundo, todos nós sabemos que a grande responsabilidade daquela vida que está vindo é nossa. E é natural a gente se questionar e sentir esse turbilhão de emoções, porque a gente sabe que vai ser nossa responsabilidade. Então é natural sentir isso quando a gente descobre uma gravidez, né? E eu tô aqui mais uma vez para dizer para vocês, galera, tudo bem. A gente devia morar num país, e aqui a gente toca num ponto importante, né, que assim, muitos podem questionar e tudo mais, mas é um ponto importante, que a gente devia morar num país que fosse tudo bem você decidir que aquela não é a melhor hora para você. Sem cobrança, sem julgamento, assim como é para os homens. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? A verdade, pessoal, é que, voltando à minha história, eu sofri muito com todas essas perguntas, com todas essas incertezas, quando eu descobri a minha gravidez. Mas eu escolhi continuar. Foi uma escolha minha. Eu escolhi topar esse desafio, seguir com a minha gravidez e aceitei, né, essa eterna delícia e responsabilidade. Não sem sofrer, não sem sentir, não sem me questionar. Mas eu sou privilegiada. Eu sou privilegiada porque eu tive o privilégio de estudar, de ter minha profissão, de ter que ralar muito, mas poder suprir as necessidades do meu filho. Eu tinha minha mãe, minhas irmãs, eu tinha minha família, eu tinha meus amigos. Muitas de nós não são tão privilegiadas quanto eu era. Então isso é um ponto importante, né? Reconhecer os nossos privilégios, entender que nem todas vivem a mesma história que a gente. Então, como eu estava dizendo, eu escolhi seguir com a minha gravidez, mas não sem sofrer. Eu tinha muito medo. Eu tinha medo de não ser uma boa mãe, eu tinha medo de tudo. A minha insegurança é porque eu me via muito dependente, muito imatura, e aí eu pensava, como que eu posso auxiliar uma pessoa na vida dela, sendo que eu não sei o que eu vou fazer com a minha própria vida? E aí eu sentia medo e chorava muito. Aí um dia aconteceu que eu estava deitada na minha cama e ele se mexeu na minha barriga. E aí naquele momento eu senti uma força, uma confiança tão grande que eu costumo dizer que foi a primeira vez que eu me senti mãe. E aí eu percebi uma coisa que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês. Eu percebi que até aquele momento eu nunca tinha realmente precisado ser forte. Eu nunca tinha vivido aquilo antes. Então ele ia me ensinar o que era ser forte, ele ia me ensinar o que era superar a dor, ele ia me ensinar o que era ser mãe.
E de fato foi isso que aconteceu. Eu ouso dizer que esse é o desafio de toda mãe de primeira viagem, né? Especialmente aquelas que, como eu, foram pegas de surpresa. Então, se está acontecendo, ou se um dia acontecer com você, lembre-se que você não precisa estar preparada nessa hora, né? A gravidez é um momento de preparação, o puerpério é um momento de preparação, e a gente constrói essa maternidade, ela não vem pronta, ela não é uma receita pronta. E realmente foi o que aconteceu comigo. Meu filho me ensinou tudo. Eu aprendi a trocar fralda, eu aprendi a dar banho em recém-nascido, que eu não ousava nem pegar os recém-nascidos das minhas amigas, do pessoal que ia nascendo, porque eu tinha medo de derrubar. E com o meu não, né? Eu dava banho, eu trocava, eu aprendi a amamentar, eu aprendi a fazer papinha. E eu posso dizer que eu aprendi muita coisa sobre mim que eu não sabia. Eu não sabia que eu podia ser tão forte. Eu não sabia que eu conseguia ser tão durona. Desculpa, gente, é emocionante lembrar desse processo. Eu não sabia que eu podia aguentar tanta dor. E eu não falo só do parto aqui, né? Que é uma parte importante, é uma parte que muitas mulheres sofrem violência. É um momento assim realmente decisivo na vida de qualquer mulher, seja ele natural, seja ele cesárea. Eu não sabia que eu conseguia aguentar tanta dor física, né, que eu aguentei na hora do parto, que ele nasceu. E igualmente eu não sabia que eu conseguia aguentar a maior dor para mim, que foi, por exemplo, quando eu o vi entrando numa sala de cirurgia. E eu consegui, né? Eu suportei e eu estava lá forte para quando ele saísse, para eu dar todo o suporte que ele precisava. Então, a maternidade é uma coisa que se forma, é uma coisa que se constrói, né, à medida do tempo. E a gente acha que não, a gente acha que a gente precisa estar pronta quando ela chega, mas não é. Maternidade é um processo. E é por isso que é tão importante a gente falar tão abertamente sobre maternidade real, né, e não a maternidade romantizada que a gente aprendeu até aqui. Então eu aprendi muito com meu filho. Eu aprendi que eu não sou tão frágil quanto eu pensava que eu era. Eu aprendi a amar alguém muito mais do que eu amo a mim mesma, mas sem comparação mesmo. E aí nessa parte ele me ensinou que eu não era tão egocêntrica, o quanto eu pensava, né? Eu aprendi a dividir, a dar a melhor parte da comida para ele, a dar o último chocolate da barra. E aí ele me ensinou que eu não era tão egoísta. Eu aprendi que eu consigo demonstrar todo o amor do mundo, mas também ser durona e confiante quando preciso. Ele me ensinou a ter equilíbrio. Resumindo, muito do que eu sei hoje sobre mim eu aprendi com ele. Então é por isso que nesse Dia das Mães eu fico feliz que o canal tenha me convidado para falar de maternidade real, quando eu posso dividir com vocês a minha experiência, né, de ser mãe, que pode servir para muitas outras que ainda vão passar por isso, né, de forma semelhante. Mas fico feliz em dizer que isso aconteceu comigo. Com você pode ser diferente, com a outra mulher pode ser diferente, e é isso que é legal, a gente entender que não é uma receita pronta e não é igual para todas nós. E aí, para finalizar, eu queria dizer que, então resumindo, né, o nosso vídeo até aqui. Número 1, gravidez acontece. Se não aconteceu com você, não julga, apoie. Se aconteceu ou se aconteceu com você, eu queria poder dizer que a gente vive em um país que legalmente te dá essa liberdade de escolha. Mas como ainda não, que essas dúvidas, esses medos, eles vão embora. 2, ser mãe é lindo para mim e foi a experiência mais incrível da minha vida, que me ensinou muito sobre mim e que eu não me arrependo. Mas isso é sobre mim. Tudo isso foi para mim, na minha percepção. Não significa que é assim para todas nós, né? Ter um filho mudou meu corpo para sempre. Ter um filho é caro, é desgastante, exige tempo, dinheiro, energia e muito boa vontade. Então, se você sente que isso não é para você, tá tudo perfeito também. Ser mãe não é uma obrigação
E não é verdade que você só vai ser feliz quando você realizar esse eterno, grandioso sonho maternal. Isso não é verdade. Então, se você sente que não é para você, você não é menos mulher, você não é uma pessoa ruim e muito menos egoísta por pensar isso. Lembre-se que você tem o direito de escolher. Principalmente quando a gente sabe que a grande responsabilidade do que está por vir é nossa. 3. A nossa sociedade tem que evoluir demais na questão da maternidade real. E isso começa por nós mesmos. É sempre legal reforçar a importância de não julgarmos, de apoiarmos as outras mulheres, as mães que somos próximas. Trocar comentáriozinhos, aqueles comentários que a gente costuma ver, aqueles comentários que as pessoas fazem às mães quando vem a mãe na festa, em algum momento que ela está se divertindo. Então é legal a gente trocar comentários como e seu filho tá com quem? Nossa, que legal você conseguiu vir, que bom que você veio, você merece esse momento. E aqui cabe lembrar que a gente não deixa de ser um ser humano, ser uma pessoa, ser uma mulher, porque a gente virou mãe. A gente tem o direito de ter uma vida, a gente tem o direito de continuar com a nossa carreira, caso a gente queira. A gente tem o direito de sair, de ir em festas, de divertir, de ver nossos amigos. E para isso, é preciso que a mãe tenha uma rede de apoio. E essa palavra é muito importante, rede de apoio. É interessante porque a gente romantiza muito as mães que deixaram tudo, para criar os seus filhos. E isso não é bom para a gente como sociedade, porque essa carga gera um estresse muito grande e provavelmente isso vai trazer consequências psicológicas terríveis no futuro, tanto para a mãe quanto para o filho. Então, deixar de romantizar essa situação é muito importante, Não é bonito uma mulher desistir da vida, perder o seu direito a ter uma individualidade, ser obrigada a desistir dos seus sonhos, da sua carreira, dos seus planos. Então, a gente tem que parar de olhar isso com admiração e começar a mudar, Parar de chamar essas mulheres, nossa, aquela mulher guerreira, e achar que tá tudo bem e olhar para essa mulher com mais empatia. Pensar assim, cara, e se isso acontecesse comigo hoje? E se eu tivesse que desistir de todos os meus planos, dos meus sonhos, para viver a vida de outra pessoa? Não ia ser legal. Então, mais empatia nessa questão aí. Bem, é isso. Eu peço 1000 desculpas se eu me delonguei demais. É que é muita coisa para um vídeo só e eu podia ficar falando aqui por 2 dias. Eu espero ter trazido questões para vocês refletirem. E eu espero de coração que no futuro as mulheres se sintam mais confortáveis para pensar a questão da maternidade, sem romantização, no sentido de entender as dores e as delícias de ser mãe como algo natural. Eu queria que todas as mulheres tivessem o direito de escolher sobre o seu momento de ser mãe, e sem serem julgadas e criminalizadas por isso. Eu queria que aquelas que escolheram ser mães pudessem manter sua vida, sua individualidade, podendo contar com uma rede de apoio uma rede de apoio que entende que essa criança ela é um membro da família, ela é um membro da comunidade. Por isso, todos de alguma forma têm responsabilidade na criação dessa criança, que está aí. E eu queria mesmo que as novas mães se sentissem seguras, confortadas e estarem bem para cumprir essa tarefa mágica, linda e muito difícil de criar um ser humano pleno, amado e saudável, tanto físico quanto mentalmente. É isso, pessoal. Muito obrigada por me ouvirem. Fico muito feliz por essa oportunidade, por vocês terem me ouvido até aqui. Espero ter somado aí alguma coisa. Um beijo no coração de todas e de todos que acompanharam. E mais uma vez, obrigada, canal Papo de Escola, por esse espaço, por essa oportunidade. Tá bom? Foi um prazer. Tchau, tchau. Beijo.